Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mas a terceira aula do Catecismo sobre o sacramento da iniciação cristã. O primeiro foi o batismo, o segundo a confirmação e o terceiro a Eucaristia. A Eucaristia é uma palavra grega que significa ação de graça. É a Santa Missa. É o sacrifício de Cristo na cruz. Esse sacrifício não se repete nem se multiplica. Se atualiza todas as vezes que se celebra a Eucaristia. Vamos ver aqui essa explicação aqui do Catecismo. Vamos observar agora o que é a Eucaristia. A Eucaristia é o sacramento da presença do corpo e do sangue de Jesus Cristo, real e substancialmente presente sob as espécies de pão e de vinho. Como se explica a presença real de Jesus Cristo na Eucaristia? A presença real de Jesus Cristo na Eucaristia explica-se pela transubstanciação do pão e do vinho no corpo e no sangue de Jesus Cristo. Quando se faz esta convenção? Esta convenção acontece no momento em que o sacerdote pronuncia as mesmas palavras de Jesus na consagração durante a missa. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então é o próprio Jesus Cristo que celebra a Eucaristia. O sacerdote impressiona Cristo, é a pessoa de Cristo que celebra. Ele não diz assim, isso, o padre não fala, é o corpo do padre, isso é o sangue do padre, não, é o corpo de Cristo e sangue de Cristo. Quais são os sinais essenciais da celebração eucarística? Os sinais essenciais da celebração eucarística são o pão de trigo e o vinho de uva. Sobre eles é invocado o Espírito Santo e o sacerdote pronuncia as mesmas palavras que Jesus na última ceia. Quem comunga? Comungar é receber o sacramento da Eucaristia. Quais são as condições para receber dignamente a comunhão eucarística? As condições para receber a comunhão eucarística são estar em estado de graça, estar em jejum 1 hora antes da comunhão. Água e remédio não quebram o jejum. Saber o que você vai receber. Quando se pode comungar? A Igreja recomenda que os fiéis que estejam em condições recebam a comunhão todas as vezes em que participa da celebração eucarística. A obrigação é comungar ao menos uma vez por ano. Quais são os frutos da Eucaristia? Os principais frutos da Eucaristia são perdoar os pecados veniais e preservar dos pecados graves ou mortais. Conservar e aumentar a graça e fortalecer os laços da caridade. Unir a Cristo e reforçar a unidade da Igreja no sacrifício da missa. Esses são os frutos da Eucaristia. A Eucaristia deve ser considerada somente como um sacramento? Não. A Eucaristia também é o sacrifício permanente da nova lei, que Jesus Cristo deixou à sua Igreja para ser oferecido a Deus. Como se chama este sacrifício da nova lei? Este sacrifício da nova lei chama-se o sacrifício da missa. O que é missa? A missa é o sacrifício incruento do corpo e do sangue de Jesus Cristo, oferecido sobre o altar, sobre as espécies de pão e de vinho, em memória do sacrifício da cruz. Quem instituiu o sacramento da missa? O sacramento da missa foi instituído por Jesus Cristo na última ceia. Por que se oferece o sacrifício da missa? O sacrifício da missa se oferece por todos os homens, especialmente pelos fiéis
e pela a alma que se acha no purgatório. O sacrifício da missa aproveita as almas do purgatório? Sim. O sacrifício da missa aproveita as almas do purgatório, aliviando e abreviando seu sofrimento. O que o sacramento da... Aqui encerrou. Aqui já veio o segundo sacramento, o quarto sacramento. Vamos parar aqui no terceiro, o sacramento da Eucaristia. Então, o sacramento da Eucaristia, a presença real de Jesus Cristo. E vamos ver aqui na Bíblia Sagrada, capítulo 6 do Evangelho de São João, versículo 51. Jesus diz assim: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão viverá eternamente, e o pão que eu hei de dar é a minha carne, para a salvação do mundo. A estas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: Como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhe disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não teria vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive, e eu vivo pelo Pai, assim também aqueles que comem a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Esse é o maior discurso sobre a Eucaristia. O maior discurso que Jesus fez na sinagoga de Cafarnaum. E ali tinha os 72 discípulos, além da sinagoga cheia, e foram embora de um por um, e eles falaram assim: como pode esse homem nos dar de comer a sua própria carne? Eles entenderam ao pé da letra. E como entender esse mistério do sacramento do corpo de Cristo? Quando acontece a transubstanciação na hora da consagração. Observamos a multiplicação dos pães. Jesus multiplicou pão, continua tendo pão. Jesus multiplicou peixe, continua tendo peixe. Foi um milagre, mas continuou matéria. Na Eucaristia, Jesus, sabendo que as pessoas não conseguiriam, por mais que temos a certeza que é o corpo de Cristo, naquele momento da consagração, a substância muda, o pão passa a ser carne e o vinho passa a ser sangue. Jesus sabia que a gente não conseguiria por causa do nosso pecado, da nossa limitação. Então, ele se dá em forma de pão e de vinho. O gosto é de vinho, o cheiro é de vinho, mas a substância já não é a mesma. É substancial o sangue de Cristo. A mesma coisa é o pão. O pão é trigo, cheiro de trigo, a aparência de trigo, mas a substância já não é a mesma. É corpo de Cristo. Então Jesus na Eucaristia, ele muda a substância, mas a aparência permanece a mesma. Já no milagre que Jesus fez, transformando a água em vinho, ele muda a substância e a aparência. Capítulo 2 do Evangelho de São João. Então ele transforma a aparência de água em vinho. Então Jesus muda a substância e a aparência. Na Eucaristia, ele muda a substância, mas não muda a aparência. Então permanece corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo na Eucaristia, presença real. Se você crê, parabéns, Deus abençoe você cada vez mais. Se você não crê, permanece na verdade. Se você acreditar, é verdade. Se você não acreditar, permanece em verdade. Jesus está presente na Eucaristia, em corpo, sangue, alma e divindade. Porque aqui não é a linguagem simbólica, é a linguagem literal. E é o próprio Jesus que falou: eu sou o pão vivo descido do céu. E os judeus entenderam ao pé da letra e falaram: como pode esse homem nos dar de comer a sua própria carne? E foram embora um por um. Veja o valor. Né? Não entenderam o valor da Eucaristia. Jesus nos deixou para a nossa salvação. Amém? Jesus nos proteja, nos guarde, nos dê força, nos alimente
Esse pão espiritual se alimenta de cada dia e fortaleza e dê força para vencer o mal. A Eucaristia, a presença real de Jesus Cristo. Sobre as espécies de pão substancial e do vinho. Está visto e permanecer unido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.